people, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar um pouquinho da minha experiência ao ler o livro Não Era Você Que Eu Esperava, do Fabien Tolomé. Tá? Esse livro, ele é em formato de quadrinhos, ó, vou mostrar pra vocês. Ele é assim, e ele tem uma história muito... como é que eu posso dizer? Muito delicada e ao mesmo tempo muito necessária de você ler sobre, porque eu acho que não são muitas pessoas que têm essa coragem de ser honestas sobre os sentimentos dela em relação a um assunto tão delicado, sabe? Ao mesmo tempo que é bonito, é meio informativo, é tocante, e é bem delicado o assunto. Então, do que o livro se trata? O Fabien, ele vai falar aqui no livro sobre a experiência dele ao descobrir, sem meio que nenhum aviso, quando a filha dele nasceu, que a filha dele era portadora da trissomia 21, que é a síndrome de Down, né? Mais popularmente conhecida como síndrome de Down. E por que foi inesperadamente? Porque em nenhum dos exames durante a gravidez da esposa dele essa trissomia foi detectada. E hoje em dia existem vários exames que detectam a síndrome de Down durante a gestação, sabe? No Brasil tem alguns exames que você pode fazer, só que assim, por algum motivo, nenhum desses exames detectaram. A esposa dele é brasileira, eles moravam aqui no Brasil quando ela engravidou, e eles foram, né, ao médico fazer o pré-natal, tudo direitinho. Só que aqui no Brasil não é obrigatório você fazer o teste de sangue que vai checar a parte do DNA, né, do bebê. Você faz algumas ultrassons e a partir de uma ultrassom específica, eles medem uma área na nuca do feto, e aí a partir daquela medição, você consegue saber se aquele feto tem ou não chances de já ter, né, a trissomia. Porém, no exame que ela fez aqui no Brasil não acusou, e aí eles mudaram para a França enquanto ela estava grávida, por motivos da vida mesmo. Eles precisaram mudaram para a França, e ela continuou o pré-natal dela lá na França e fez vários exames na França. E também nenhum desses exames acusou, sabe, que o bebê tinha síndrome de Down. Então, assim, quando o bebê nasceu, o livro começa com uma passagem do Fabien ainda criança, ó, tendo o primeiro contato dele com um portador da síndrome de Down. E ele e os colegas dele, na verdade, nessa cena, que não tiveram um comportamento muito bom em relação ao portador de síndrome de Down. Então o Fabien cresceu com um preconceito muito grande. Ele já tinha uma filha mais velha, né, quando a esposa engravidou da segunda filha, e a primeira filha dele não tem trissomia, mas já era uma preocupação muito grande dele, essa questão da síndrome de Down, né? Então, quando a esposa engravidou da segunda bebê, era uma coisa que ele perguntava em todo exame médico, ele perguntava, mas tem certeza? Não tem? Ele já tinha esse preconceito, ele já tinha essa preocupação. Ele teve durante a primeira gravidez da esposa e teve também durante. Então, assim, quando o bebê nasceu, que ele olhou pro bebê pela primeira vez, de cara ele conseguiu notar. E aí ele começou a perguntar com os médicos, só que os médicos falaram que não. E eu fiquei pensando, gente, que médicos são esses? Porque, tipo assim, o neném nasceu na França, e aí ele falava com as enfermeiras, tipo, olha, mas ela tem todas as características de um bebê que tem síndrome de Down. E as enfermeiras, não, nos exames dela, no pré-natal, nada acusou, fica tranquila, só porque ela é recém-nascida, ela ainda deve estar inchadinha, não sei o que lá. Só que a neném também nasceu com um problema de coração, e aí esse problema de coração fez com que ela ficasse na incubadora durante um tempo. E ele sempre falando com os médicos, gente, vocês têm certeza? Vocês têm certeza? Vocês têm certeza? E os médicos negando. Só que aí, depois de um tempo, né, depois de alguns dias do neném nascido e os médicos negando a questão da trissomia,
Chegou um especialista lá. E aí o especialista falou: não, vamos fazer o exame então, vamos fazer o exame de sangue e tal. E aí veio a confirmação. E aí, aí a parte da história que é mais tocante é o luto do Fabian em relação à perda da filha que ele sonhou. Porque ele sonhou com uma filha que não tinha trissomia, né? Ele sonhou com uma filha que ia ser parecida com a primeira filha. Então ele passa por todo esse processo delicado do luto. Ele não conseguia pegar a bebê, ele não conseguia se conectar com a bebê, ele não conseguia dar banho na bebê. E assim, gente, eu sei que é delicado, isso parece muito esquisito, né? Tipo assim, ou até bem errado da parte de alguém. Porém, pensem, quando um casal engravida, eles criam certas expectativas, né? Você cria certos sonhos e você tem uma expectativa. Se a trissomia tivesse sido detectada durante a gravidez, ele ia ter tido o tempo, durante aqueles 9 meses, de passar pelo luto e de já saber o que esperar quando a neném nascesse. Então, eu acho que o maior problema aqui do luto dele quando a neném tinha nascido, é que eles não sabiam, eles não esperavam. Nenhum dos milhões de exames do pré-natal detectou isso, sabe? E aí ele conta de quando eles foram fazer os exames, ele conta do técnico, de um dos técnicos de uma ultrassom específica, que o técnico tinha acabado de comprar a máquina e o técnico não sabia mexer na máquina direito. Então, assim, várias coisas aconteceram durante a gravidez pra meio que ficar nisso, sabe? Só que o fato era, a bebê nasceu, né, com trissomia e nenhum médico e nenhum exame tinha detectado. Então foi aquele susto, sabe? Foi aquele baque da quebra do que ele sonhou pra neném que nasceu. Então eu sinto que é compreensível. Ele teve que passar pelo processo do luto daquilo que ele sonhou com a neném já no mundo, sabe? E aí ele passa por algumas fases. Ele passa a fase da raiva, ele passa a fase da depressão. Tipo assim, né? Algumas fases ali do luto ele vai passando, ele vai contando. E eu acho isso muito importante de ser contado e de ser mencionado, porque a verdade é que ele não é o único pai que sonha com um filho, né? Que idealiza um filho. E que às vezes o filho nasce com algum tipo de doença, algum tipo de deficiência. E aí esse pai e essa mãe têm que passar por esse processo de luto do filho idealizado que eles não vão ter para conseguir passar a amar o filho que eles realmente tiveram. É um processo. Eu sei que provavelmente você que é pai, que você é mãe e que não passou por esse tipo de luto, você vai falar: ai, que absurdo, como assim ele não conseguia amar a filha dele quando nasceu? Gente, não é assim, sabe? A tua experiência não é a experiência de todas as pessoas do mundo. As pessoas passam sim por certos lutos e passam sim por certas dificuldades no paternar e no maternar, certo? Então, assim, eu acho esse livro muito bonito e muito importante, principalmente para pais de filhos deficientes, porque deve ser, mesmo quando você descobre durante a gravidez, eu acho que deve ser sim um processo de luto e um processo de sensação de perda e um processo de ter que aprender tudo do zero de novo, porque eles já tinham uma filha, mas era uma filha que não tinha trissomia. Então, essa segunda bebê era uma bebê que exigia que, além deles, né, conseguirem se conectar com ela, tratar o problema do coração, eles também iam ter que conseguir conhecer o mundo, né, dos pais ali de filhos com algum tipo de deficiência. E aí é um monte de médica, um monte de encaminhamento, são várias etapas que que você não espera aquilo. Eles não estavam esperando aquilo. Então eles tiveram que, beleza, a neném nasceu, e agora? Né? Então, assim, é um livro muito delicado, muito tocante, mas eu acho que é muito importante abordar esses assuntos, sabe? Então, assim, eu indicaria muito esse livro para quem é pai ou mãe, principalmente para as pessoas que são pais de crianças deficientes, não só das crianças que têm trissomia, mas eu acho que é muito importante as pessoas, os pais e as mães saberem que eles não são os únicos no mundo, que eles não estão sozinhos, que
de alguma forma existe uma comunidade também que pode ajudar. Aqui no livro, mais pro final, né, o Fabian e a esposa, eles passam por esse processo de entrar na comunidade ali, né, de conhecer outros pais de crianças com trissomia, de ir para reuniões terapêuticas de grupos de pais, assim, de pais de filhos deficientes. Então, é um novo mundo, é um novo conhecimento, é tudo novo e não era o que você esperava, e você tem que aprender. Então, assim, eu acho que é um livro muito importante por causa da questão de abordar isso que acontece, infelizmente acontece no sentido de que, tipo, nem todos os pais conseguem imediatamente se conectar com os filhos quando os filhos nascem, nem todos os pais estão preparados, assim, na hora para poder, tipo, pegar essa responsabilidade além, né? E passa por esse processo do luto aos poucos, e é uma coisa que deve ser falado até para poder mais pais procurarem ajuda, né? Pais e mães procurarem ajuda psicológica quando estão passando por este momento, sabe? Não é fácil já não é fácil você ter um filho, sabe? Então é sobre isso que esse livro se trata. Eu super indico, a leitura é rapidinha, porque apesar dele parecer grosso e grande, como é em quadrinho, a leitura, sabe, é bem leve, é bem tranquila. Tem uns momentos bem tristes aqui, principalmente na parte que o Fabian tá lutando ali com ele mesmo, e ele sente muito a culpa, ele se sente muito culpado de não conseguir se conectar com a filha mais nova, pelo menos nos primeiros meses, né? Nos primeiros meses de vida da bebê, ele não consegue se conectar com ela e amar ela do mesmo jeito que ele ama a mais velha. Ele tem que passar por esse processo, e aí as coisas vão melhorando conforme ele vai buscando ajuda psicológica, conforme a família vai conhecendo a comunidade de pais de filhos deficientes. Então eles vão, sabe? Entrando e melhorando, e assim, eles vão se sentindo mais preparados até que eles conseguem realmente se sentir pais daquele bebê, sabe? Achei muito bonito, indico. E é isso, pessoal. Acho que é mais um livro aí que pode ajudar muitas pessoas, sabe? Aí aqui atrás tem, olha, um pouquinho sobre o livro. E é isso, gostei muito da leitura, apesar de ser uma leitura mais delicada, um pouco pesada, que fala do processo de um luto, de um luto de um pai com a filha viva, né, no sentido de que é o luto daquilo que ele sonhou, o sonho dele morreu, né, e então é sobre isso, gente. Eu indico o livro para quem é pai, indico para quem é mãe. Eu acho muito, muito bacana você ler sobre, até para você poder ajudar pessoas que vocês conhecem que podem estar numa situação parecida com a situação do Fabian, sabe? Acho que a gente tem que ter empatia pelos outros e não julgar os outros. Principalmente, gente, não julgar mãe, não julgar pai, porque, sabe, é um processo bem difícil, né? A maternidade e a paternidade são difíceis. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho sobre o que o vídeo foi. Eu gostei muito, a minha experiência foi muito positiva. Se você gostou, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal. Se você já é inscrito, ativa o sininho para você receber notificação todas as vezes que eu postar algum vídeo novo. E a gente vai se falar nos próximos vídeos. Tchau!